take 1. A violência no Brasil é imensa. São 60 mil assassinatos por ano. Sem falar nas violências menos fatais e mais sutis. A literatura brasileira consegue mostrar isso ou a concorrência é desleal? A concorrência é desleal. Eu acho que a ficção, por mais inventiva que ela seja, ela tem muita dificuldade de se aproximar da realidade. E se o autor escreve com uma mão um pouco mais pesada, geralmente recebe uma crítica de estar sendo exagerado, de querer chocar. Eu acho que eu não escrevo com uma mão pesada, eu acho que eu ainda pondero muito na hora de escrever, e eu ainda recebo essa crítica de, às vezes, quer escrever para chocar e tal, e não é. E você acha que a literatura brasileira, o conjunto de escritores brasileiros, está tentando retratar essa violência ou não? Acho que não. Eu acho que não. Alguns autores, tanto que existe uma necessidade, muitas vezes, de dizer que eu tenho uma literatura que se parece muito com a de Rubem Fonseca, porque não tem uma outra referência maior, né? Eu acho que é bem diferente, apesar de eu gostar muito do que ele escreve, é bastante diferente na concepção, no desdobramento, até na construção de personagem. Mas é que não tem muito autor interessado em retratar tanto violência. Eu não percebo isso na ficção brasileira, não. Há sim uma literatura que que ainda se faz, mas que teve um momento de maior impacto, que foi uma literatura que tratava mais da periferia, né, de uma violência dentro das comunidades, de uma violência dentro de periferia, com tráfico e tudo mais. E aí sim, isso foi uma vertente, né? Mas você falar da violência de um modo mais geral, eu acho que não é uma coisa que passa muito pelo interesse do escritor brasileiro. E por que tem essa mudez? Você acha que é feio falar de violência? É um pessoal que não tem contato com a violência? Qual o motivo dos escritores brasileiros não estarem falando da violência? Eu acho que a violência ela é um lugar que é muito difícil digerir o tema para você escrever o tema, né? Quando a gente se propõe a escrever um tema, você pesquisa, você se coloca no lugar, né, daquela ambientação, daqueles personagens, você vai até aquele lugar de uma certa forma, né, mentalmente, emocionalmente, e são lugares muito ruins de se estar. Todos os meus livros eu tive problemas depois, né? Emocionalmente eu sinto um desgaste extremamente profundo, porque são lugares muito tenebrosos. Eu não passo muito tempo por dia com uma história tão pesada, porque depois me faz muito mal. Então eu acredito que o processo de escrita também, eu vejo que o processo de escrita da maioria dos autores tem muitas vezes uma questão de uma percepção da própria vida, da própria realidade, de construir histórias que estão mais dentro do seu território, do seu entorno. Mas a sua vida foi marcada pela violência de alguma forma ou é um interesse estético? É um interesse estético. Não tenho assim uma marca de violência, um parente preso, né, uma morte violenta na família, né? Mas desde pequeno tive interesse pela violência. Já tinha muito interesse pelos filmes de terror, cresci assistindo filmes de terror. Toda a produção ruim da década de 80, que foi a minha infância, eu assisti tudo, né? E o que eu não pude assistir naquele momento, depois eu fui assistir quando eu tinha videocassete, ia na locadora, todos os dias eu ia à locadora e alugava um filme de terror. E você acha que pode se falar de brutalidade, violência e ser sutil ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Eu acho que é possível falar de qualquer assunto sendo sutil e pode-se falar de um assunto até, às vezes, delicado e tendo a mão bastante pesada. Isso depende muito desse filtro pessoal, né, desse olhar pessoal do autor também, que faz esse filtro antes de chegar no papel. Então você não acha que testosterona e neurônio se anulam, não é um ou outro? Testosterona e neurônios se anulam? Olha, eu não tenho muita testosterona, né? Porque eu sou mulher, então... No livro tem bastante. Mas no livro tem muita testosterona. Mas eu acho que
Eu, por exemplo, eu não escrevo na TPM, já é um dado, porque eu fico, né, as mulheres ficam um pouco alteradas, os hormônios se alteram, então eu tenho medo que esse momento que os hormônios estão um pouco sacudidos altere a minha percepção, né, meu julgamento do que eu estou escrevendo. Mas eu acho que não tem necessariamente haver um nível alto de testosterona para se escrever histórias violentas. Eu acho que eu tenho mais é uma admiração por aquele ambiente. Eu acho que eu sou tomada pela atmosfera do que eu escrevo, né? Eu sou tomada pelos personagens, sou muito envolvida com esse mar de homens, né? Porque são basicamente homens, não tem mulheres nas histórias. Então eu sou meio tomada por eles e eu vou caminhando. Né? Eles vão e eu vou atrás, eu fico perto, eu fico ouvindo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu estou escrevendo, né? Que eu vou filtrando o que eles vão falando. E você acha que a violência é inimiga ou irmã da densidade psicológica de um personagem? A violência, eu acho que ela é muito mais casual. Eu acho que o personagem, ele não é necessariamente violento. Ele é um sujeito que tem uma determinada personalidade, tem características que, se colocado diante de uma situação, ele vai reagir. E é como ele reage é que pode provocar uma faísca, que pode provocar um incêndio. Então, eu não sei se o sujeito ele é violento, eu acho que ele é provocado e ele não se segura, ou ele já estourou o limite dele, né? Eu vejo muito mais assim, criar situações para que essa violência se manifeste. É o que eu faço nos livros, né? Pensando não só nos seus, mas em geral, é mais difícil você justificar o comportamento de um personagem violento? Dá mais trabalho, você tem que cercar mais. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Você tem que se justificar muito mais. Que se um personagem ele tem boas ações, tranquilo, ok. Mas se ele é mau, você tem que justificar. Tá aí o anti-herói, né, de modo geral. Você mostra que o cara não é perfeito, que ele tem vários defeitos. Muitas vezes ele tem grandes defeitos, mas ele tem uma qualidade que ele supera. Uma única qualidade que supera tudo isso. Que é aí que é mais ou menos trabalhar com o anti-herói, né? Você pega, por exemplo, o Dexter, né, o seriado famoso, né, que veio de literatura também, foi inspirado num livro. É bem essa lógica, né? Ele era muito bom numa coisa, o que justificava, né, o que ele podia fazer, que ele também era um serial killer que matava serial killer, tem uma história extremamente trágica, viu, ainda bebezinho, viu a mãe ser assassinada de uma forma muito cruel e tal. Então você vai tendo que justificar muitos traumas, né, que alimentar ele de muitos traumas, para se justificar porque que ele é assim, e ainda assim ele é um cara muito gente boa, muito bacana, muito solar, vivendo naquela cidade de praia, de sol. Enfim, e ele só mata serial killer. Então, ele é um assassino de gente que merecia morrer, né? Então, ainda tem esse ponto a favor dele. Então, são muitos elementos que você tem que alinhar para justificar que um personagem pode ser mau e que esse leitor pode ter empatia com esse sujeito que é mau. Os Dostoiévski também gastam um tempão. Gasta um tempo explicando, mergulhando na personalidade, explicando os traumas de infância, para poder chegar e falar, o cara não presta. Mas você pode ter empatia por esse sujeito que é cheio de defeito, é um cara cruel, é um assassino. E qual é o livro mais violento que você já leu? Mais violento? Ixi. Olha, filme violento eu vejo bastante, assim, mas o livro mais de todos é difícil, hein? Vou ter que pensar um pouco. Será que é a Bíblia? Antigo Testamento? Eu acho que a Bíblia, sim, talvez seja o livro mais violento, porque é um negócio, assim, que quando matava, né? Vamos matar 100 mil hoje? E abre o buraco e mata 100 mil. Eu acho que sim, a Bíblia é bastante violento. É um livro que... Porque a Bíblia não dá muita trégua, né? Vem uma enfiada atrás da outra. É o filho daquele rei, vem pior do que ele, é mais cruel, mais sanguinário. Eu acho que sim. Eu acho que no processo contínuo de violência, acho que a Bíblia é muito violenta. Meu livro favorito na Bíblia é Gênesis.
porque Deus constrói tudo, faz tudo bonito, aí se arrepende, aí acabou, não quero mais saber desse negócio, aí manda água, destrói tudo, aí vamos começar de novo, e vai, começa de novo, né? E, então, é um livro onde tem um irmão matar o outro e depois acaba toda a humanidade. Sim, quase. não, irmão matar logo no começo, né? Quando constrói tudo, levantamos, tá tudo bonito, aí começa, aí mata um e mata outro, é o primeiro assassinato, e começa aquela coisa toda. Então eu acho que sim, eu acho que no processo contínuo, né, de violência contínua, eu acho que a Bíblia realmente, acho que é o mais violento, porque ela junta, né, um poder de violência muito grande, não só nos assassinatos que tem assassinatos na Bíblia que se eu hoje for escrever e botar no livro, aí tá querendo chocar, e tá na Bíblia, né, coisas terríveis, assim, que eu me lembro, assim, que eu não gosto muito de lembrar, mas o texto é muito pesado também, né, tem passagens bíblicas que é uma coisa que você lê assim, você fala, não sei, nem vou ler em voz alta, porque é pesado, né? São textos muito pesados também, muito violentos, com uma carga de violência muito grande. Então eu acho que sim, acho que a Bíblia é o livro mais aterrorizante, mais violento que eu já li. Você acha que a violência é mais aceita no cinema que na literatura? Eu acho que ela é mais aceita no cinema. Apesar que no cinema você tem a imagem, né, que pode ser uma coisa muito mais chocante, impactante, mas ela é até mais feita no cinema, né, do que na literatura. Eu acho que o cinema tem um público que absorve melhor as histórias mais violentas. E talvez o impacto na literatura, ela arrepia mais, né? Quando você senta para ler uma cena que você vai digerindo aos poucos e vai visualizando aquilo, é muito mais aterrorizante, né? Quando você está quietinho lendo uma história de terror e que qualquer barulhinho você leva um susto. E você está vendo um filme, já tem tanta interferência da sonoplastia do filme, da música, do susto, que você já está ali tranquilo. Mas você está lendo um livro, qualquer coisinha você dá um pulo, assim, você, uau, né? Você dá aquela assustada. Então eu acho que tem a relação com o livro é muito diferente da relação com a tela. A gente está mais tranquilo com a tela, a gente se distrai, tá ali, a gente vê aqui a mensagem no celular. O livro não, você mergulha mais, né? É uma experiência muito mais profunda, muito mais aterrorizante e que te marca muito mais.